Olá, começamos mais uma live, a quinta live da segunda jornada da vida amorosa saudável. Para você que está assistindo a reprise, seja muito bem-vindo. Para você que está entrando agora no nosso canal, nessa live, seja muito bem-vinda. Olá. Ótimo, pessoal chegando aí, muito bom. A Eliane, olá. A B. Souza, acho que é Bruna. A minha prima tá aí. Prima, querida, beijo. A Vanessa. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Essa live de hoje vai ser uma aula, uma live super importante. Talvez uma das mais importantes aqui dessa jornada. Nós vamos mergulhar aí a fundo, tá? Na questão da insegurança, para que vocês possam entender melhor essa situação toda e enxergar isso tudo, tá? Nós já falamos lá na nossa primeira aula sobre crise, fazemos um panorama da crise, né? Falamos na segunda aula sobre mudança, e aí também aprofundamos essa questão, por que é difícil mudar. Na terceira aula falamos sobre os primeiros passos para você conseguir efetivar essa mudança, sair dessa crise e conseguir resgatar esse relacionamento para formar uma vida amorosa plena e verdadeiramente feliz, tá? Esse é o objetivo dessa jornada aqui, é ajudar vocês a construir uma vida plena e verdadeiramente feliz, né, na vida amorosa, claro, no relacionamento. E ontem fizemos uma aula de perguntas e respostas onde abordamos vários assuntos, vários temas, e hoje a gente vai mergulhar a fundo agora na questão da insegurança. É super importante que vocês estejam muito atentas. Peguem papel e caneta, se for o caso, peguem água. Essa live vai ser um pouquinho mais... acho que a gente vai usar todo o tempo aqui do Instagram, porque tem muito conteúdo para passar para vocês. E aí eu começo já aproveitando isso, essa deixa, para dizer o seguinte. Eu sempre digo assim, quando eu abro a caixinha de perguntas, as pessoas falam assim: Marcelo, como é que eu resolvo a minha insegurança? Como é que eu resolvo o meu ciúme? E eu sempre digo, galera, isso é um problema macro, envolve muita coisa. Não dá para em uma dica a gente conseguir resolver e falar como se resolve a insegurança. E hoje, assim, eu vou falar tudo sobre insegurança, tá? Mas fiquem com isso na cabeça. Insegurança não é uma questãozinha uma dica que vai resolver. Como eu sempre venho falando aqui nessas lives, a gente precisa colocar na cabeça que essas questões internas, emocionais, o desenvolvimento do ser humano não é só um detalhe, tá? Não existe fórmula milagrosa, não existe uma pílula secreta, um segredo guardado a 7 chaves no baú de não sei de quem para poder resolver isso. Não existe. Existe esforço, existe conhecimento, existe um caminho, e é isso que a gente está passando para vocês aqui nessas lives todas, tá? Então começa com isso, tá? Esquece essa história de que vai ser uma dica e que eu vou fazer uma coisinha e que vai ser suficiente. Não vai. A gente vai precisar arregaçar as mangas e colocar o passo a passo em prática, tá? Então vamos lá. A gente primeiro precisa começar sabendo e entendendo onde é que começa a insegurança. Eu preciso, na verdade, mapear toda a insegurança primeiro, para que vocês tenham noção de como é isso, como funciona. Para ter contato com a insegurança, vamos ter contato com o problema agora, para que vocês comecem a perder o medo disso e, através do conhecimento, enfrentar essa situação de cabeça erguida agora, tá? Então vamos entender um pouquinho a origem da insegurança. Existem 2 focos principais que podem gerar a insegurança no ser humano. E aí eu começo falando um pouquinho sobre o que a gente viveu lá na nossa infância, tá? Ah, Marcelo, mas vai interferir o que eu vivi lá na minha infância, vai interferir na minha vida de adulto agora? Totalmente vai interferir. Por que, Marcelo, vai interferir? Porque o que eu vivi ao longo da minha infância, normalmente, é o que gera as crenças que eu carrego até hoje na minha mente. O que são as crenças, Marcelo? São as verdades que eu acredito para mim, que eu acredito sobre o mundo, que eu acredito que acontece no mundo, tá? Então essas crenças, elas são criadas lá na minha infância a partir do que eu vi, do que eu vivi, do que eu senti. E o relacionamento dos nossos pais impactam de uma forma muito forte nisso, mas muito forte mesmo. Por exemplo, se você viveu na sua infância e presenciou traição entre o seu pai e a sua mãe, né, conflitos, brigas, mentiras,
O que é que você pode trazer desse tipo de experiência? Como é que você significa isso para você e como é que as crenças que tipo de crenças são criadas na sua mente? Veja, se o seu pai, eu estou falando agora na condição de criança, né? Lá na minha infância, eu não tenho maturidade para avaliar isso, eu não tenho maturidade para entender o que está acontecendo entre os meus pais, para entender o relacionamento deles, para entender por que não está funcionando, não tenho maturidade para nada disso. Na minha condição de criança, eu apenas tenho duas referências na minha frente, o meu pai e a minha mãe. As pessoas que eu mais amo na minha vida e as pessoas que eu mais confio na minha vida, são as minhas referências de vida. Aí a criança, nessa época, começa a presenciar brigas e começa a presenciar, por exemplo, o pai traindo a mãe ou o inverso. O que é que essa criança vai significar para ela dentro dela? Ora, se o meu pai, que é a pessoa que eu mais confio no universo, que é a referência de vida para mim, ele não é uma pessoa confiável, quem vai ser nessa face da Terra confiável, tá? Então veja, algumas pessoas trazem essa crença dentro de si. Ninguém merece confiança. As pessoas não são confiáveis. As pessoas não são confiáveis. É uma crença muito forte em quem tem uma insegurança muito forte. Mas tem outras crenças também. Por exemplo, se o meu pai traía a minha mãe, significa o quê? Que todo homem trai. Todo homem trai. Ou se minha mãe traía o meu pai, significa o quê? Que a mulher não merece confiança. Ou eu preciso trair antes que ela me traia, tá? Então comece a observar aí que quando a gente vive situações negativas na nossa infância, a gente começa a trazer isso para a nossa vida adulta até o dia em que a gente entra em consciência, percebe que está repetindo às vezes o mesmo comportamento do meu pai ou da minha mãe, ou que estou me comportando movido por essas crenças que eu trago lá da infância. E isso está interferindo na minha vida hoje, mesmo que não exista um fato concreto que justifique. Mas aí a gente entra numa situação que é bem interessante, porque veja, eu não posso nem entrar muito não, porque senão a gente não tem tempo hoje, mas eu não consigo ficar, eu vou falar. Veja só, quando a gente traz essas crenças negativas, o que é que acontece? Se eu acredito que todo homem trai, se eu acredito que ninguém merece confiança, quais são as pessoas que eu vou atrair para a minha vida? Normalmente eu vou atrair as pessoas que vão confirmar essa crença. Por quê, Marcelo? Porque quando a gente tem essas feridas internas dentro da gente, a gente precisa curar, tá? Eu preciso curar isso. E como é que eu consigo acessar essas feridas, Marcelo? Porque é interna, é emocional, eu não vejo. Como é que eu consigo acessar essas feridas? Só através da dor. E aí vem alguém lá de fora para poder colocar o dedo na sua ferida que você traz lá de infância, para doer e você perceber, caramba, eu preciso tratar essa questão, eu preciso curar essa ferida, tá? Então muitas vezes a gente atrai para a nossa vida as pessoas que são inclusive representação do nosso problema, das nossas dificuldades, para que essa pessoa, né, de alguma forma toque na nossa ferida e eu entenda que eu preciso curar isso dentro de mim. Eu entenda que o problema não está do lado de fora, está dentro de mim. Quando eu consigo fazer isso, em algumas vezes, aliás, na maioria das vezes, tratando a ferida, tratando a insegurança, o relacionamento normalmente volta ao normal, né? A gente consegue resgatar essa relação. Em outras ocasiões, essa pessoa que eu atraí para a minha vida, que às vezes, por exemplo, é uma pessoa que efetivamente não tem nenhum compromisso de fidelidade na minha vida, ela vai sair, tá? Ela vai sair. Porque eu já tratei a minha ferida, já curei a minha dor, já curei a minha ferida e essa pessoa não tem mais utilidade, vamos dizer assim, né, na minha vida, na minha história, tá? Aí ela sai. Se eu estou convivendo com uma pessoa que é absolutamente traidora e infiel, a partir do momento que eu consigo tratar isso tudo dentro de mim, essa pessoa termina saindo da minha vida porque eu entendo que não existe mais razão para que ela permaneça, tá? Então a primeira coisa que precisa ficar clara é o seguinte: onde é que origina essa insegurança, Marcelo? Grande parte vem lá da nossa infância, tá? Grande parte vem lá da nossa infância. Por exemplo, a partir da forma de criação também. Se você é uma criança que não recebeu dos seus pais
o afeto necessário para você se sentir bem com você mesma, tá? Se os seus pais trabalhavam demais, vamos dizer assim, ou se você viveu alguma situação de abandono, ou se você foi criada pela sua avó, pelo seu avô, porque os seus pais precisavam trabalhar, ou se o seu pai era muito ausente mesmo afetivamente, porque ele já trouxe isso lá da infância dele, junto aos pais dele, enfim, em qualquer situação. Se você não recebeu da sua infância o suporte afetivo necessário, quais são as crenças também que você pode trazer dentro de si? Mais ou menos assim, poxa, caramba, eu não sou uma pessoa tão interessante assim. Eu não sou uma pessoa boa o suficiente assim. Eu não sou uma pessoa que mereço esse amor ou mereço ser feliz. Eu talvez seja uma pessoa que não tenha tanto valor. Por que isso inconscientemente fica circulando dentro da nossa cabeça? Porque, veja, se os nossos pais, que eram a nossa referência de amor na nossa vida, não conseguiram transmitir para mim o que eu sou de verdade, o meu valor, a minha importância, como é que eu vou pensar de forma diferente disso? É muito difícil a criança naquela época, que não tem maturidade, entender de forma diferente, entender que ela é uma pessoa valorosa, entender que ela é uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa na vida dela, entender que ela é uma pessoa capaz de se suprir, né, que ela tem uma importância suficiente para poder regar qualquer relacionamento. Então veja, essa criança que não recebeu o suporte e afeto necessário, ela pode crescer com essas crenças até o dia em que ela toma consciência disso e começa a mudar isso dentro de si, tá? Começa a mudar essas crenças, começa a mudar a forma como ela se trata, começa a mudar a forma como ela se vê. Aí as coisas começam a melhorar do lado de dentro. E aí sim eu começo a reverter esse quadro de insegurança. Então observe que muita coisa vem lá da minha infância, tá? Tem uma outra questão que também vem lá da minha infância e que também pode interferir na insegurança. Qual é? Veja, às vezes os pais eles não conseguem validar o sentimento e a emoção dos filhos. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Às vezes a criança é aquele momento em que a criança está chorando, né? Ela está triste ou ela está com raiva, enfim, ela não está conseguindo lidar com a situação. Aí o que é que o pai ou a mãe faz? Deixa de besteira, menino, deixa de chorar, isso é frescura, não sei o que e tal. E aí não valida a emoção da criança, né? Aí a criança ela começa a crescer sem entender muito bem quais são os seus sentimentos. Ela não consegue reconhecer direito quando está... como é que a raiva funciona dentro dela, não aprendeu a lidar com a raiva, não aprendeu a lidar com o medo. E aí ela fica sem essa referência interna, tá? Se o que está sentindo é verdade, é legal, é justo ou não é justo. E aí o que é que ela faz? Ela começa a procurar validação dos próprios sentimentos do lado de fora, né? Se eu não conseguir me conectar comigo mesma na minha infância, né? Porque toda vida que eu senti alguma coisa eu fui reprimida, eu fui freada, eu fui bloqueada. Então eu não entrei em contato comigo mesmo, não aprendi a lidar com as minhas sensações, eu procuro aonde? Do lado de fora, eu procuro a validação do lado de fora. E aí onde também existe um foco da insegurança. Eu estou sempre precisando de uma aceitação externa. Eu estou sempre precisando de uma validação externa. Eu estou sempre precisando que alguém diga para mim se eu sou boa o suficiente, se o que eu estou sentindo é uma coisa boa ou não, né? É justo, é aceitável ou não. Aí eu estou sempre procurando esse sentimento de segurança do lado de fora, tá? Porque do lado de dentro eu não conseguia ajustar essas peças direito, tá? Então veja, são fontes de insegurança que a gente traz lá da infância, mas que não precisa continuar trazendo, tá? Que não precisa continuar trazendo. Por exemplo, eu não preciso continuar acreditando que se eu não controlar o relacionamento, o meu parceiro ou a minha parceira vai me trair. Isso é uma crença que a gente traz também, né? A crença diz assim: olhe, se o seu pai traiu, é possível, existe um risco muito grande que também aconteça na sua vida. Então controle. Porque se você não controlar, essa traição vai acontecer. Se você não controlar, essa traição vai acontecer, tá? Então, são crenças que a gente traz de infância que a gente precisa se ligar com relação a isso para entender da onde vem. Porque quando a gente não faz isso, o que é que acontece, Marcelo? A gente começa a acreditar que a causa da minha insegurança está aonde? Do lado de fora, tá? Está do lado de fora, está nele, está em qualquer outra situação, menos em mim. E enquanto eu estiver pensando que a
causa e a origem da minha insegurança está do lado de fora e não em mim, eu nunca vou conseguir resolver essa situação. O que acontece? A insegurança vai continuar se perpetuando, vai continuar dentro de mim e eu posso até sair dessa relação e começar outra, pensando que o problema está no parceiro e na outra relação eu vou viver a mesma coisa. Vai chegar um ponto em que eu vou viver essa insegurança, não vou saber lidar e vou continuar com esse problema dentro de mim, com essa batatação dentro de mim, tá? Aí, pronto, isso aí é a origem, tá? Agora vamos entender um pouquinho por que que isso continua acontecendo dentro de mim, tá? Como é que esse problema se alimenta dentro de mim? A primeira coisa que alimenta essa insegurança dentro da gente é o que eu chamo de busca da certeza, tá? A gente vai falar sobre alguns pontos agora que alimentam a nossa insegurança, que eu também preciso conhecer para que eu entenda que isso vem daqui de dentro e não do lado de fora. Então, o primeiro ponto que a gente precisa saber que alimenta a insegurança é o que eu chamo de busca da certeza. O ser humano ele tem uma necessidade muito grande de ter certeza sobre as coisas, né? Porque isso, na verdade, no fundo, é a busca da segurança. O valor segurança para a gente, para nós, seres humanos, é um valor assim incalculável, né? A gente só chegou até aqui hoje, nós estamos aqui hoje como espécie humana, porque a gente conseguiu preservar a nossa segurança diante de todos os fatores que poderiam ter exterminado a raça humana. Então a gente conseguiu fazer isso. Então a segurança é um valor muito grande para a gente. E para poder conseguir, de alguma forma, conquistar essa segurança, a gente alimenta a ideia de que precisa encontrar certeza. E aí a gente começa a buscar certeza em tudo na nossa vida. Eu preciso ter certeza. Eu preciso ter certeza que ele é fiel. Eu preciso ter certeza que ele gosta de mim. Eu preciso ter certeza que eu sou uma pessoa boa. Eu preciso ter certeza que eu sou uma pessoa interessante. E aí eu fico atrás dessa busca da certeza. Mas aí pare para refletir comigo agora sobre essa questão. Será que eu realmente consigo chegar em alguma certeza, né, sobre efetivamente essas grandes questões da vida? Pare e reflita agora. Se a gente parar para refletir isso, a gente vai conseguir perceber que, na verdade, é impossível eu ter certeza absoluta sobre essas grandes questões. Por quê, Marcelo? Porque tudo muda o tempo inteiro. O ser humano ele é absolutamente instável. A gente é movido por uma série de hormônios internos que estão o tempo todo funcionando de forma instável dentro da gente. A gente muda o tempo todo, a gente troca, né? A gente renova as células o tempo inteiro. As situações externas mudam o tempo inteiro. São muitas variáveis que interferem no contexto externo e também no contexto interno, né? Que eu não tenho absolutamente nenhum controle. Pare para observar. Será que eu tenho como ter controle sobre tudo que interfere dentro de mim e tudo que acontece do lado de fora da minha vida, né? Do lado de fora? Não consigo nunca, galera, não consigo nunca ter esse controle e essa certeza que a gente acredita que pode encontrar, tá? Então a gente precisa se ligar para essa questão para entender que o mundo não é algo absolutamente certo, né? O mundo é uma constância, né? É uma constância que vai evoluindo, que vai mudando, tem muitas variáveis aí e eu não posso ficar focando a minha vida em buscar certeza de alguma coisa. Tem algumas pessoas que ficam buscando a certeza da fidelidade. Agora veja como é que acontece. Eu estou buscando a certeza da fidelidade. Tem como provar fidelidade? Já pararam para pensar sobre isso? Não. Tem como provar fidelidade? Como é que eu consigo provar que eu sou fiel? É todos os dias me comportando de uma forma leal. Mas eu tenho que provar isso todos os dias e você vai ficar buscando prova disso todos os dias. Será que é razoável isso? A gente ficar focando nossa vida na busca da fidelidade, porque a fidelidade é algo que assim, né? Eu não consigo, é algo interno, é uma intenção, né? É uma intenção. Como é que eu consigo provar uma intenção e em algum momento ficar tranquila com relação a isso? Não vou ficar tranquila nunca, porque eu vou precisar ficar buscando prova todos os dias, já que todos os dias é um novo dia, não é verdade? Aí o que é que acontece com as pessoas que estão buscando prova da fidelidade todos os dias? O que é que elas começam a encontrar?
começam a encontrar prova de quê? De infidelidade. Infidelidade dá para provar? Claro, aí dá para provar, né? A infidelidade é muito fácil de provar, e aí você consegue provar, mas agora eu encontrei, eu sabia que eu ia encontrar a infidelidade. Mas veja, você encontrou, na verdade, na maior parte das vezes, você encontrou porque você estava focando no lugar errado, você estava focando em busca da certeza da fidelidade e esqueceu possivelmente de alimentar todo o resto do contexto que estrutura um relacionamento e reduz o risco da infidelidade, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Então a minha energia estava focada na infidelidade. Eu estava o tempo todo procurando isso. E se a minha energia estava focada nessa frequência, o que é que eu atraio para a minha vida? A gente se sintoniza, a gente atrai para a nossa vida o que sintoniza na nossa mesma frequência. É como se fosse um radinho de pilha, tá? Um rádio de frequência. O que é que eu sintonizo? Eu só sintonizo o que está na mesma frequência que eu quero, tá? As emissoras que estão na mesma frequência que eu estou colocando aqui, eu sintonizo. E a gente funciona mais ou menos dessa mesma forma. E se eu estou sintonizando na energia da infidelidade, da traição o tempo inteiro, o que é que eu estou atraindo para mim? O que é que está se conectando comigo? Toda a energia da infidelidade, da traição, tá? Mas isso não é mágica, nem é mistério. É porque enquanto eu estou fazendo isso, eu estou deixando de fazer todo o resto. Então existe uma lógica. Existe uma lógica aí acontecendo que muitas vezes justifica o surgimento dessa crise que a gente falou lá atrás e que vai culminar com a traição lá na frente, tá? Então é preciso tomar cuidado com isso. Busca da certeza. Esqueçam isso. Isso é uma grande ilusão do ser humano. Existe uma lei no universo que chama-se Lei do Caos. Eu também não vou entrar muito aqui, porque senão a gente não vai conseguir falar tudo que tem que falar hoje. A Lei do Caos diz o seguinte. A Lei do Caos diz que tudo no universo de alguma forma se desorganiza para que possa haver a renovação de tudo. Tá? A renovação só acontece a partir de um processo de deterioração anterior. Né? Então, por exemplo, a tendência é desorganizar tudo. Se você deixar, por exemplo, uma semana sem arrumar sua casa fica uma bagunça. Se você parar uma semana de tirar o lixo da sua casa fica insustentável. Né? Se você parar de organizar o seu quarto fica insustentável, intransitável. Se você parar de organizar a sua vida interna fica um bagaço. Se você parar de organizar o seu relacionamento fica um bagaço. Né? Até a morte, na verdade, é um exemplo disso. A gente vai, cresce, mas depois morre. Por quê? Porque existe a necessidade de renovação do universo, a lei do caos funcionando, para gerar equilíbrio. Tá? Se não houvesse isso, não haveria equilíbrio no universo. Né? Então, veja, existe uma tendência natural das coisas se desorganizarem, e isso faz com que eu precise estar atento para as minhas responsabilidades de organizar, de sair do comodismo e direcionar o que eu quero para a minha vida e direcionar o meu caminho. Tá? Se eu não quiser levar a minha vida como se fosse num barco sem leme, de acordo com a correnteza, eu preciso direcionar, e para direcionar eu preciso despertar para saber o que está acontecendo e começar a fazer o que precisa ser feito para evitar esse destino natural das coisas, de desorganização, de afastamento. É isso que o comodismo faz com relação a isso, é o afastamento natural do casal. Tá? Então, primeiro ponto, busca da certeza, tira isso da cabeça, a gente precisa viver todo dia, cada dia é um dia, alimentando o dia da melhor forma que eu posso. Aí assim, sim, eu estou construindo cada dia o dia que eu quero. E aí eu não preciso mais me preocupar com busca de certeza de nada, porque eu estou direcionando a minha vida, eu posso fazer escolhas, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, que alimenta a insegurança é o quê, Marcelo? Pensamentos negativos. Pensamentos negativos. E aí a gente entra numa seara que é uma seara bem complicada, bem difícil, tá? Primeiro ponto que a gente precisa saber sobre isso, sobre os pensamentos negativos, é o seguinte. O ser humano tem uma capacidade muito grande e muito forte a partir da imaginação. Quando a gente imagina alguma coisa, a gente sente, né, de verdade, como se tivesse vendo aquilo, tá? A capacidade mental nossa, a partir da imaginação, é muito forte. Tanto que quando você imagina, às vezes, algo que você gosta, você até saliva, né? Quando você lembra de alguma sensação boa na sua vida, você até sente mais ou menos aquela sensação boa que você viveu lá atrás. Então a gente tem uma capacidade muito forte na nossa imaginação. Os pensamentos têm uma capacidade muito forte.
E o que acontece? Muitas vezes eu trato pensamentos como se fossem fatos, tá? Eu trato pensamentos como se fossem fatos sem perceber, sem perceber. E aí, veja, eu começo a imaginar que pelo fato, vamos dizer, um exemplo aqui, tá? Pelo fato dele não ter entrado em contato naquela hora, ou não ter respondido àquela situação, ou aquela mensagem, ou naquele dia ter ficado de alguma forma mais calado, mais frio. Aí veja, eu já começo a imaginar que aí tem coisa. E aí eu começo a acreditar que efetivamente tem, tá? Porque o meu pensamento, estou tratando o meu pensamento como um fato. Estou tratando o meu pensamento como um fato, a gente precisa despertar para isso. Nós produzimos uma tonelada de pensamentos, né? O ser humano é uma fábrica de produção de pensamentos. Sendo que, como qualquer produção em série, existe uma parte dessa produção que não é boa, que não é útil, que inclusive muitas vezes atrapalha a nossa vida, né? E eu preciso entender que tem muitos pensamentos na minha cabeça que eu preciso filtrar. Eu não posso simplesmente acreditar que todo pensamento que passa pela minha mente é verdade. É um fato que eu preciso levar em consideração. Eu preciso despertar para isso, tá, galera? Eu não posso tratar todos os meus pensamentos como fatos. Eu preciso diferenciar, é pensamento ou é fato? Se for pensamento, cabe a mim fazer a gestão disso, refletir sobre o pensamento, procurar ver se tem alguma razoabilidade, realmente ver se existe alguma conexão desse pensamento com a minha realidade, com o fato ou não. Se tiver, sim, eu vou intervir. Se não tiver, cabe a mim descartar os pensamentos, tá? Eu posso descartar pensamentos? Posso. Sou eu que gerencio isso. Se eu não aprendi ainda, mas eu posso aprender a fazer isso, tá? Quem comanda o meu barco sou eu. Quem precisa comandar o seu barco é você, tá? Então a gente precisa estar com essa capacidade desenvolvida para que a gente comece a filtrar e avaliar o que circula dentro da nossa mente, tá? Porque muitas vezes, por exemplo, olha outra coisa que acontece com relação aos pensamentos e que a gente nem percebe. Às vezes eu estou aqui, aí começo a imaginar alguma coisa e começo a fazer tipo uma leitura mental a partir do que o que é que ele está pensando. Veja, em algumas vezes eu começo a agir a partir do que eu acho que ele está pensando. É como se eu fosse capaz de fazer leitura mental. A gente já tem essa habilidade e que eu saiba ainda não, né? A telepatia que pelo menos, né, a maioria das pessoas não tem, eu não tenho. Então eu não consigo fazer leitura mental, mas apesar disso, muitas vezes a gente termina alimentando a nossa insegurança com esse procedimento interno, fazendo leitura mental, tentando adivinhar o que ele está pensando sobre mim. Inclusive, na maioria das vezes, eu estou tentando adivinhar sobre o que ele está pensando sobre mim ou o que ele está sentindo sobre mim, que na maioria das vezes eu sou o polo desses pensamentos todos, né? Então aí eu preciso também, eita caramba, eu estou tentando adivinhar isso, mas será que faz sentido eu agir, tomar alguma decisão na minha vida, me comportar, entrar em ação a partir dessa leitura, ou eu preciso fazer esse filtro? Precisa fazer o filtro, tá? Não pode conduzir a sua vida dessa forma, né? Tentando, né, se deixando influenciar por esse tipo de situação. Quer ver outra coisa que também atrapalha muito essa insegurança e que alimenta a insegurança? É que nós, como seres humanos, temos uma tendência muito grande de focar mais no negativo, né? Por que, Marcelo? Por que a gente tem uma tendência de focar mais no negativo? Deixa eu dar um exemplo prático aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Às vezes você está numa festa, ou saiu com seu marido ou com a sua esposa, e aí vocês estão de boa, né? Vocês estão de boa e tal, e em tese não estão brigados em nada, mas aí, no meio do caminho, surge aí uma mulher super ultra bonita, ou então um homem super ultra bonito, e aí você dispara o alerta, né? Parece que a sua anteninha sobe, e aí você fica, caramba, será que ele vai olhar? Será que ele não vai olhar? Será que ela vai olhar para ele? Será que ela não vai olhar para ele? Será que eles vão se interessar um pelo outro ou não? Será que vai rolar algum clima aí ou não? Veja, eu tô bem com a minha esposa ou com o meu marido, mas o meu pensamento tá onde? Está no negativo, tá? Por que, Marcelo, que está no negativo?
Porque o ser humano só chegou até hoje aqui, onde nós estamos, porque a gente tem essa tendência de verificar os riscos, de verificar os perigos, porque a gente, lá na nossa origem, precisou disso para se proteger, porque efetivamente existiam riscos reais, tá? E aí, sendo que a gente evoluiu como sociedade, mas nossa programação mental ainda está funcionando lá naquela época. E aí eu não consigo diferenciar o que são riscos reais do que são riscos imaginários. E o meu alertinha aqui está funcionando. Minha mente tem uma programação mental assim. Ah, Marcelo, mas e agora o que é que eu faço? Mais uma vez, é o que eu ensino lá no curso. Você precisa despertar esse seu estado de consciência para não ficar funcionando nesse piloto automático aí, que é a nossa programação mental, tá? Nossa programação mental nem sempre vai nos conduzir para o melhor caminho, né? Fazer as melhores escolhas. E eu tenho que estar consciente disso. Então, caramba, se eu estou bem com a minha esposa ou com meu esposo, estou num lugar legal, estou num lugar agradável, chegou esses pensamentos na minha cabeça, caramba, é o meu alerta, né? É o pensamento negativo, eu vou focar em outra coisa, vou tirar isso da minha cabeça, vou filtrar, não vou me deixar conduzir por isso, tá? Mas eu preciso estar alerta para isso, eu preciso estar ligado para isso, para que eu não me torne vítima, para que eu não me torne vítima dessa programação mental que é nossa, do ser humano, certo? É nossa. A gente precisa aprender a lidar com a gente precisa se conhecer, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Eu preciso me conhecer como ser humano, como é que eu funciono, para que eu saiba manusear, vamos dizer, esta máquina complexa, né? Este ser complexo que somos nós. Então, o foco no negativo é outra coisa muito comum. E outra coisa muito comum é a gente levar para o lado pessoal. Levar para o lado pessoal. Como é que funciona isso, Marcelo? Veja, aí vem aquela história do ego, né? Que eu falei na aula de ontem, de uma forma mais... E a gente não vai aprofundar porque não tem como fazer isso aqui. Mas o ego é a representação da nossa identidade, né? Sou o eu, tá? Em tese, quando a gente não tem ainda muita maturidade para entender o mundo gira ao meu redor, né? O ego tenta fazer com que a gente perceba isso. O mundo gira ao meu redor. O egocentrismo, né? O mundo gira ao meu redor. Então, quando a pessoa não está muito ligada com isso, o que acontece? Tudo o que acontece ao redor dela é como se fosse algo em relação a ela, tá? É como se fosse algo em relação a ela. Então, por exemplo, deu alguma coisa errado, saiu alguma coisa fora do previsto, aí a pessoa diz, está me provocando. Está me provocando, ou então... É para mim isso, ou então existe um risco aí. Será que ele está interessado na outra pessoa de verdade? Veja, às vezes não está acontecendo absolutamente nada disso, né? Mas eu me coloco como se fosse o centro de tudo ao meu redor, levo as coisas para o lado pessoal. Às vezes o meu marido está cansado do trabalho, a minha esposa chegou cansada do trabalho, às vezes não fala direito comigo apenas por conta disso, às vezes não teve uma semana boa, né? Às vezes está indisposto, às vezes dormiu mal, às vezes tanta coisa, e a gente está sempre levando para o lado pessoal e alimentando essa insegurança, como se nós fôssemos, né, o foco de tudo, e não somos. É preciso também acordar para isso. Eu não posso ficar levando na minha vida tudo para o lado pessoal, porque nem tudo tem a ver comigo. A maior parte das vezes, inclusive, tem a ver com as outras pessoas. O que tem a ver comigo é o que vem aqui do lado de dentro. Né? O que eu ponho para fora é o que eu tenho do lado de dentro. Então eu não posso ficar levando qualquer gatilho, qualquer comportamento, qualquer situação externa como algo pessoal para mim. Às vezes não tem nada a ver, tá? Então eu preciso parar para refletir e filtrar também essas situações para não ficar aí agindo de forma automática e reagindo a essa programação que a gente tem sem perceber o que está fazendo e ao mesmo tempo alimentando essa insegurança. E tem uma outra coisa, por fim, que também alimenta a insegurança, que também faz parte da nossa natureza como ser humano e que a gente precisa conhecer para aprender a lidar, que é o seguinte. A nossa mente, ela tem uma tendência sempre de preencher as lacunas, tá? Então, o que eu não sei o que significa, a nossa mente tende a dar um significado para isso. O que eu não sei, eu repetir, o que eu não sei o que significa, a nossa mente tende a dar um significado. Se eu não consigo analisar a situação atual, o que eu estou vendo, se eu não consigo chegar num significado sobre isso, a minha mente vai fazer o quê? Vai dar um significado. E como é que a minha mente faz isso, Marcelo? Ela vai lá atrás, nas minhas memórias que estão aqui guardadas, e verifica se já aconteceu alguma coisa parecida. Se já aconteceu alguma coisa parecida, o que é que ela faz? Olha o raciocínio. Se aconteceu antes, é porque vai acontecer de novo agora. É o que eu chamo de generalização, tá? Aí a nossa mente começa a generalizar
trazendo para o passado, para o presente, situações do passado, sendo que muitas vezes, e na maioria das vezes, não tem absolutamente nada a ver, tá? Nada a ver. São pessoas diferentes na maioria das vezes, são situações diferentes na maioria das vezes, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente fica generalizando e dizendo ou achando ou julgando, né, que se aconteceu no passado é porque vai acontecer de novo aqui na minha vida e eu preciso ficar super alerta, eu preciso controlar de novo para não acontecer. Então veja, generalização de pensamentos, tá? Tudo isso alimentando a insegurança. E aí eu preciso acordar para tudo isso, galera. Eu preciso acordar para tudo isso porque eu não posso mais ficar conduzindo a minha vida dessa forma, só reagindo de acordo com a programação mental que eu tinha até hoje, mas que eu não preciso levar mais daqui para frente, né? Tudo bem, eu vivi isso até hoje. Eu não tinha conhecimento, eu não sabia, ninguém nunca me contou isso, eu não sabia como é que funcionavam essas coisas e isso atrapalhou muito a minha vida até hoje, mas tudo bem, mas isso é normal, tá? Não se culpa, não se julga, isso é absolutamente normal, a gente quando não sabe as coisas faz o que sabe, é assim mesmo, é o processo de crescimento, é o processo de amadurecimento normal do ser humano, tá? E aí, então precisa acordar para isso. Não dá para poder ficar ruminando esses pensamentos. A gente perde tanto tempo ruminando o mesmo pensamento. Por que ele deveria ter feito isso? Por que ele não fez isso? Por que ele não falou isso? Por que ele falou daquele jeito? Por que ele não agiu assim? Por que ele não chegou ainda? Por que ele não atendeu o telefone? Por que alguém curtiu a rede? Por que alguém seguiu ele? Por que alguém deixou de seguir? Veja, tanto pensamento que fica aqui ruminando, sem nenhuma utilidade, só alimentando a insegurança, só alimentando a partir dessa programação mental que a gente tem, tá? E que precisa acordar agora para poder sair disso, certo? Então, mas tem uma outra coisa também que a gente não pode deixar de falar, que também alimenta muito essa insegurança. O que é, Marcelo? O que é? Veja. Eu falei agora de pensamentos negativos, mas emoções negativas também alimentam a insegurança. Eu quero falar aqui rapidamente, de forma resumida, sobre uma emoção que é, vamos dizer, a lenha da insegurança, que é a ansiedade, né? A ansiedade é como se fosse a lenha da insegurança. É uma pessoa mais ansiosa, é uma pessoa que tem uma tendência muito maior para sentir a insegurança. Por quê, Marcelo? Porque veja, como é que acontece a ansiedade dentro da gente? A ansiedade é um medo, né? É um medo que você está exposta a algum risco. É a sensação de que você está exposta a algum risco. Então essa sensação já é causada aqui já pelas aquelas crenças que a gente traz de infância. Se aconteceu com meu pai, vai acontecer com meu marido. Nenhum homem merece confiança. Todo homem trai. A mulher não merece confiança, né? Então essas crenças que eu trago lá da infância já geram essa percepção de risco na minha vida. Aí veja, eu já tenho dentro de mim uma percepção de risco que eu estou trazendo da infância, né? Então eu já tenho uma tendência maior de sentir medo, né? Sendo que aí o que acontece? Aí como eu sinto medo, aí o medo é do futuro, né? O medo não é agora, o medo é do futuro. Eu fico com medo que aconteça alguma coisa. Aí eu tento controlar a situação para que isso não aconteça. Mas aí eu pergunto, eu consigo controlar efetivamente? Não consigo controlar, né? Não tem nada que eu possa fazer para ter 100% de controle da situação. E quando eu não consigo controlar e eu constato que eu não consigo controlar, o que é que eu alimento dentro de mim? É essa sensação de ansiedade. A ansiedade é isso, é de caramba, é a percepção de que eu não tenho como evitar aquele risco de acontecer, né? A ansiedade é essa percepção de que eu não estou conseguindo evitar aquele risco de se efetivar e se concretizar na minha vida, tá? Aí eu não consegui controlar a realidade, né? A situação externa. Aí eu vou tentar controlar o quê? Eu vou tentar controlar os meus pensamentos. Aí eu vou tentar controlar os meus pensamentos. Ninguém controla o pensamento. A gente aprende a gerenciar, mas a gente não controla. Aí eu vou tentar controlar os meus pensamentos e eu também não consigo controlar os meus pensamentos, né? Esses pensamentos que ficam ruminando aqui. Aí eu vou tentar controlar e não consigo controlar também. Aí o que é que acontece? Aí eu digo, caramba, é como se fosse uma outra martelada, né? O medo aumenta ainda mais. Se eu não consigo controlar a situação externa, se eu não consigo controlar os meus pensamentos, o que acontece dentro de mim? Acontece essa sensação terrível
que é a ansiedade. Aí, o que é que eu faço, Marcelo, para poder tentar minimizar isso? O que é que eu faço na prática para tentar minimizar essa sensação interna, que é a sensação de que eu não tenho controle efetivamente sobre essas questões todas? Aí eu começo a utilizar o que a doutrina chama de comportamento de segurança. Né? Como disse a você, a mente ela nunca deixa uma lacuna aberta, ela sempre procura uma saída, sempre dá um significado. Aí ela me traz isso, a minha mente me traz o que eu chamo de comportamento de segurança. O que é isso? É assim, a gente começa a fazer alguma coisa na prática para tentar minimizar essa sensação desconfortável que a gente tem dentro, que é a ansiedade. E o que é que a gente consegue, que a gente começa a fazer na prática, Marcelo? Aí a gente começa a inventar tudo quanto é controle ou situação para tentar minimizar essa insegurança. Aí é onde eu entro nas redes sociais, aí é onde eu entro no telefone celular, aí é onde eu acompanho quem segue, quem não segue, aí é onde eu começo a investigar tudo, aí é onde eu começo a fazer o papel de FBI. Porque veja, aí toda vida que eu vou fazer essa investigação, e não descubro a prova que eu estou procurando, o que é que internamente acontece dentro de mim? Ufa, né? Não me traiu nessa vez, né? Não aconteceu. Então existe aí um alíviozinho interno que justifica a manutenção desses comportamentos de insegurança. Esses comportamentos que eu sempre falo nas redes sociais para vocês pararem, no fundo, são meio assim, são ferramentas, são alternativas, são paliativos para eu tentar sentir esse ufa dentro de mim, para aliviar um pouquinho essa insegurança. Porque toda vida que eu não encontro o que eu estou buscando, eu sinto esse ufa, né? Ufa, não foi dessa vez, né? Sendo que, aí eu pergunto, aí a grande questão é essa, né? Será que, por exemplo, eu fazer esse papel de FBI, por exemplo, será que às vezes a gente faz assim, às vezes a gente começa a perguntar, né? E aí, foi o que aconteceu? Como é que foi o seu dia? Você esteve aonde? Aí a pessoa responde, né? Aí você, sim, mas isso. Aí você começa a fazer tipo um interrogatório, né? Você começa a rodear a pessoa e faz uma pergunta, e faz outra, e faz outra. E aí você faz tipo um interrogatório com a pessoa. Para ver se você consegue descobrir alguma pista que indique um indício de traição, né? A gente faz isso também, a gente faz muito isso. Às vezes a gente fica, como eu falei, a gente fica buscando os sinais externos o tempo todo, e a gente acusa, a gente faz julgamento, e a gente diz coisa que não aconteceu, que não tem nada a ver com a realidade, mas a gente acredita que de fato aconteceu, a gente começa a se comportar como se tivesse acontecido. E aí eu pergunto, o grande dilema que fica aqui hoje, que é preciso que a gente pergunte, que a gente reflita, é o seguinte: será que isso resolve a insegurança? Será que resolve a insegurança ou não? Ou alimenta a insegurança? Porque se você parar para ser muito sincera com você vai entender e vai ver que isso alimenta a insegurança. Não resolve coisíssima nenhuma. Não impede a traição, não impede a infidelidade, não faz com que você se sinta mais seguro ou segura. Não faz nada disso. Você só estressa a sua relação, estressa você mesmo, a você mesma, e não consegue resolver PN, né? Não consegue resolver nada dessa questão, né? Então a gente precisa acordar para isso. Esses comportamentos de segurança que normalmente as pessoas inseguras fazem são normais, tá? São normais até a pessoa entender o que precisa fazer de verdade para conseguir resolver essa questão da insegurança interna. E o primeiro passo sempre é entender isso. Caramba, a insegurança é uma questão minha. É diferente da infidelidade. Veja, infidelidade é uma coisa, insegurança é outra coisa. Infidelidade é uma questão dele. Insegurança é uma questão minha. Uma interfere na outra, interfere, mas cada um que resolva as suas coisas. Quando eu resolvo a minha insegurança, se eu estou convivendo com uma pessoa que tem uma postura absolutamente infiel, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar controlando ele? Não, eu vou dizer tchau para ele, tchau para você. Eu não quero isso na minha vida. Eu ainda não estou topando uma relação aberta. E não é isso que eu quero ainda comigo. Um abraço para você. Se você não tem interesse de viver comigo uma relação fechada,
um abraço para você. E eu não utilizo isso para poder alimentar a minha insegurança, tá? É assim que uma pessoa segura se comporta. Tá, Marcelo, tudo bem, entendi, beleza, despertei, acordei para isso tudo. Agora, o que é que eu posso fazer? Para conseguir alimentar para conseguir construir mais segurança interna dentro de mim? O que é que eu posso fazer? Eu normalmente utilizo 3 pilares. O caminho eu utilizo são 3 pilares para a gente conseguir construir mais segurança na nossa vida, tá? Na nossa vida amorosa. Quais são esses pilares, Marcelo? Quais são esses pilares internos? Veja, a primeira coisa que eu preciso fazer, na verdade, para tratar qualquer insegurança dentro do relacionamento é entender se nessa minha relação amorosa aqui hoje, os pactos de lealdade, né, e de compromisso são semelhantes, né? Porque de repente eu estou convivendo com uma pessoa, eu estou namorando uma pessoa, eu estou casado, eu estou convivendo com uma pessoa que não tem o mesmo pacto de lealdade que eu, não tem o mesmo interesse. De repente, para essa pessoa, ele não tem interesse de viver uma relação fechada com você. E acontece demais isso. E às vezes eu fico tentando mudá-lo, mas não. Eu preciso primeiro, se eu quero uma relação fechada, eu preciso primeiro saber se essa pessoa que está comigo também quer isso. Se é isso que ela quer, beleza. Aí a gente já conseguiu alinhar inicialmente esse ponto, tá? Se eu estou com uma pessoa que não tem interesse de viver comigo, né, da forma como eu tenho, então pronto, já nem funciona mais. Não adianta imaginar que você vai transformar o cidadão, porque não é isso que ele está querendo. Se não é isso que ele está querendo, tchau. As pessoas às vezes fazem perguntas na caixinha dizendo assim: ele disse para mim que não tem interesse de uma relação de compromisso agora, né? E agora o que eu faço? Bom, mas é simples isso. Se ele não tem interesse do compromisso, não adianta eu ficar idealizando, tá? As intenções aqui são diversas, são diferentes. Então não adianta ficar idealizando que vou conseguir viver uma relação fechada com alguém que não tem o mesmo pacto de fidelidade e compromisso que eu estou querendo para mim. Então, nesse caso, não serve para mim, eu preciso procurar uma outra pessoa que tenha o mesmo pacto de compromisso e fidelidade comigo, do mesmo jeito que eu, tá? Aí pronto, aí eu já comecei bem, né? Então, começamos assim, beleza, vamos avançar. Aí tem os 3 pilares que eu considero que são os pilares que sustentam qualquer relação de segurança, tá? Na vida amorosa. E os 3 pilares são os seguintes. Primeiro, eu preciso ter autoconfiança. Segundo, preciso construir um ambiente propício para que a relação de confiança seja estabelecida, tá? Para que a relação de confiança seja estabelecida. E 3, eu preciso ter muito forte também na minha vida a fé, a confiança em uma força superior, tá? Esses 3 pilares normalmente são suficientes para que eu consiga construir uma relação de confiança. Vamos aprofundar um pouquinho mais em cada um deles, né? Primeiro pilar, autoconfiança. O que é que interfere na autoconfiança, Marcelo? A gente não vai aprofundar muito porque não tem tempo. Quanto tempo eu tenho? Ih, mas já está acabando o tempo. Então, autoconfiança. Para eu construir autoconfiança, eu preciso pelo menos de 3 coisas, tá? Eu preciso tratar as mágoas que eu trago do passado, tá? Porque enquanto eu não tratar isso, as mágoas vão ficar aqui dentro de mim, gerando alerta. Então, eu preciso curar essas mágoas do passado, e isso acontece através do perdão e do auto-perdão, tá? Eu preciso também trabalhar essas crenças que eu falei agora no início dessa aula, crenças de pouco valor, crenças de inferioridade, crenças de que eu sou pouco interessante, de que eu não mereço ser feliz, de que eu não mereço ser amado. Eu preciso tratar essas crenças também. E eu preciso também, claro, trabalhar a minha autoestima, tá? Então essas 3 coisas são muito importantes, são essenciais para que a gente consiga construir autoconfiança. De novo, trabalhar as mágoas que eu tenho na minha vida, né? Trabalhar as crenças negativas que eu trago sobre mim e trabalhar a autoestima, certo? Não vou conseguir entrar nisso porque meu tempo está acabando já. Segunda coisa que precisa ser, o segundo pilar que precisa existir para que exista segurança na vida amorosa, um contexto suficiente e necessário para que o risco de traição seja baixo, ou seja, a confiança possa ser mais elevada. E como é que eu construo isso, Marcelo? Construindo um ambiente interno dentro do relacionamento que as pessoas fiquem por opção.
e não por pressão ou obrigação. E como é que eu faço isso, Marcelo? Já falamos sobre isso aqui durante essa jornada. Veja, foco equilibrado entre a minha vida e a vida dele precisa existir. Nutrição da relação de forma saudável precisa existir. Baixo índice de estresse na relação precisa existir. E com isso eu consigo construir um ambiente saudável para que a pessoa fique por vontade própria. E aí, se ela fica por vontade própria, o risco de traição reduz muito. E aí, claro, o índice de confiança eleva muito também, tá? Então, de novo, para ficar claro, é preciso construir um contexto dentro do casal, dentro do relacionamento, em que ambos fiquem porque querem ficar, onde ambos fiquem de forma voluntária, porque é bom ficar ali dentro, tá? Se a relação é muito negativa, se existe muita briga, se existe muito conflito, se existe muita comunicação ofensiva, é esse contexto que vai reduzir o nível de traição? Não, vai elevar o nível de traição e vai reduzir o nível de confiança entre as pessoas. Então, não funciona, tá? E a terceira coisa que precisa ficar claro, o terceiro pilar, é a fé em algo maior. E aí eu entro de novo naquilo que eu falei no começo, né? Essa busca da certeza, como se nós fôssemos, de fato, né, criadores da nossa vida aqui, vamos dizer, tá? É preciso ter clareza que todos nós aqui na Terra somos criaturas, tá? Somos criaturas. Existe uma força maior aí que comanda e que rege tudo isso e que não está no nosso nível de percepção e nem de disponibilidade. E eu preciso confiar que existe isso, porque se eu não confiar que existe essa força maior, que eu chamo de Deus, e que muitas pessoas chamam também, mas que outras pessoas chamam de outra coisa, se eu não confiar que existe essa força maior, eu passo a acreditar que eu preciso de fato intervir em tudo na minha vida para que as coisas funcionem. E não é assim. A realidade não é assim. A realidade é que as coisas estão sendo regidas por uma lei, né, maior, por uma força superior que comanda isso tudo. Porque nada disso é coincidência, galera. Não é possível que o planeta seja dessa forma, tão lindo, tão belo, tão organizado, tão funcional, de forma mera coincidência. Não existe isso. Então, quando eu entrego a minha vida, quando eu confio que existe uma força maior, quando eu alimento a minha espiritualidade, né, eu começo a me sentir um pouco melhor também. Isso ameniza e aplaca esse sentimento de insegurança, tá? Eu sempre falo e vou repetir aqui para vocês também. Tem um lema que eu trago para a minha vida que é o seguinte: tudo que acontece na minha vida, é para o meu bem ou para o meu aprendizado, tá? É um lema positivo de crescimento. Tudo que acontece na minha vida é para o meu bem ou para o meu aprendizado. Não tem nada que vem para me fazer mal. O que não for para o meu bem, vem para o meu aprendizado. Eu preciso estar preparado para isso. É o meu caminho de evolução, é o meu caminho de crescimento, tá? E aqui na Terra a gente está para isso, tá? Para crescer, para evoluir. E eu preciso estar conectado com isso. É acabar com essa história de achar que eu preciso controlar tudo na minha vida, porque senão a minha vida não vai funcionar. Não é assim, tá? Não é assim. Relaxa com relação a isso, para que você consiga conduzir a sua vida de uma forma mais tranquila, mais leve, tá? Então, pessoal, veja só. Eu queria comentar para finalizar aqui com vocês. Nossa, tá acabando tá acabando o nosso tempo. Mas para finalizar com vocês, eu queria compartilhar aqui com vocês um estudo de caso também de uma das nossas alunas, tá? Antes que acabe, a aluna chama-se Jéssica. Eu compartilhei esse estudo de caso na última jornada e vou compartilhar com vocês aqui, porque é muito importante para que vocês saibam na prática como é que isso acontece, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a questão da Camila, com o estudo de caso da Camila. Vou mostrar a situação anterior e vou mostrar a situação depois. Veja como a Jéssica era no começo, antes de começar o treinamento conosco, e entender como é que tudo isso funcionava. Ela controlava muito, ela tinha ciúmes em excesso, ela tinha uma preocupação excessiva com a rede social dele, olhava tudo, quem ele seguia, quem ele curtia, olhava as conversas no WhatsApp, olhava tudo, tá? Aí toda vez que ela se sentia insegura e com desconfiança, ela corria atrás do celular dele para poder verificar alguma coisa, porque achava que ia pegar alguma coisa, tá? Veja só, observe como é que era o contexto de Jéssica, certo? O foco da vida dela estava muito na vida dele, sempre era ele, sempre era ele, sempre era ele, né? E aí ela se sentia sem valor, né? Naquele momento ela não estava nem trabalhando, né? E como não estava cuidando da sua vida e o foco era ele, ela se sentia meio sem valor.
havia muita disputa na relação dela, brigas o tempo todo. Ela diz aqui, inclusive colocou em parênteses, sem exagero, brigas o tempo inteiro. Ela cobrava demais dele, cobrava muito. Então o que é que acontecia? O ambiente estava muito negativo. Como é que ele reagia a isso? Veja, quanto mais, ela colocou aqui, quanto mais eu reclamava, mais tempo ele passava no telefone, mais ele se afastava. Veja, quanto mais ela reclamava, mais tempo ele passava no telefone e mais ele se afastava. Ele falava que ela era chata, falava que sufocava demais ele. Ele dizia que preferia estar no trabalho ou na academia do que ficar em casa. Observe como estava o contexto deles, tá? Dizia que era preferível ficar no trabalho ou na academia do que ficar em casa. E aí ele chegou ao ponto de dizer que queria se separar, porque não aguentava mais. Não aguentava mais isso, queria se separar. Aí veio a mudança, tá? Ela entrou no curso e começou a gerar esse estado de conscientização e começou a mudança de atitude. Veja o que foi que aconteceu com a Jéssica. Com o curso, a primeira coisa que eu fiz foi colocar na minha cabeça que eu ia deixar de olhar o telefone dele, porque aquilo me deixava insegura. Pronto. Primeira decisão que ela teve. Vou deixar de olhar o telefone dele porque aquilo me deixava insegura. Aí voltou a praticar exercício, coisa que ela não estava fazendo há muito tempo. Então veja, começou a voltar o foco para ela, cuidar dela, tá? Começou a focar mais na minha vida e cuidar mais de mim. Isso. Penso antes de entrar no piloto automático. Começou a gerenciar os pensamentos, gerenciar o piloto automático e pensar antes de falar as coisas. A autoestima melhorou e hoje sabe o valor que tem. Tem mais autoconfiança e mais amor próprio. Não brigamos mais. Antes eu não confiava nele porque tinha medo de traição. Porque isso já aconteceu em outro relacionamento. Olha aí a generalização, tá? Trazendo do outro relacionamento algo para o relacionamento presente. Então ela não confiava nele. Hoje confio nele, mas porque primeiro confio em mim. Veja, ela começou a desenvolver a autoconfiança, tá? Hoje estamos muito unidos, não olho o telefone dele, ele deixa em casa e eu não mexo nas redes sociais dele. Só pego o telefone para resolver alguma coisa. Tranquilo, normal, perfeito. Pego o telefone para alguma utilidade só. Acabou a energia da desconfiança. Ele está mais carinhoso e mais atencioso, mas quando ele viu que eu estava diferente, estranhou. É normal esse estranhamento, né? Poxa, aí caramba, ela mudou, foi o que aconteceu, né? E aí gerou aquela insegurançazinha nele, que a gente já falou isso na live de ontem, não vou falar porque a gente está acabando o nosso tempo. Antes eu me arrumava e ele não elogiava. Outro dia arrumei meu cabelo e elogiou. Antes ela precisava cobrar para que isso acontecesse. E agora ele começou a elogiar ela sem precisar de cobrança. Outro dia ele saiu do trabalho no horário de descanso dele, veio aqui em casa, porque é perto, comprou um lanche e trouxe para a gente comer juntos. Então observe que ele começou a se aproximar novamente da relação. Quando ela tirou a negatividade, ele começou a se aproximar novamente da relação, tá? Vi que ele fez isso para me agradar. Perfeito, exatamente. Ele começou a se doar também à relação, porque não existe mais o foco de dor. Hoje posso dizer que temos um casamento feliz. Uma hora ou outra, vejo que ele está meio estressado, sei que é pelo trabalho. Eu não levo para o lado pessoal. Se fosse antes, já era motivo de briga, porque eu ia achar que era comigo, já ia entrar no piloto automático. Então observe, e aí por final ela fala, meu casamento mudou muito, mas porque eu mudei primeiro. E olha que isso são 10 anos juntos. É um casamento de 10 anos esse, tá, pessoal? Então observe como foram as mudanças e como ela conseguiu reverter essa crise no relacionamento, tá? Para que vocês saibam exatamente como é que vocês fazem isso na prática. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que tenha sido muito boa a live para vocês. Espero que tenha despertado, né, todo esse contexto de conscientização e de como as coisas acontecem. Então, se valeu a live para vocês, deixa aí, valeu, para que eu entenda, né, se eu conseguir me conectar com vocês e eu conseguir de fato oferecer o conteúdo necessário para que vocês tenham condições de saber mais sobre isso. E aí, se valeu, vai deixando aí enquanto eu vou dando os avisos, tá? Avisos, vou abrir a caixinha para vocês fazerem as perguntas aqui no Instagram quando a gente encerrar essa live, para deixar as dúvidas sobre insegurança. Vou fazer o sorteio do livro. Qual é o livro que eu vou sortear hoje, Marcelo? Aliás, amanhã, mas referente à live de hoje. Aqui, olha, A Cura do Ciúme. A Cura do Ciúme. Esse livro é muito bom, já li esse livro, é bem bacana. Vou sortear esse livro porque tem a ver com a nossa live de hoje, com o tema de hoje. Então vou sortear amanhã, antes da próxima aula, amanhã nós vamos sortear esse livro. E vamos deixar também no grupo do Telegram as atividades práticas, tá? Ontem eu não consegui deixar, mas hoje eu vou colocar a atividade prática de ontem e de hoje lá no grupo do Telegram, para que vocês possam ter acesso. Quem quiser receber resposta na caixinha, que está lá no grupo do Telegram, em áudio no grupo, coloca o hashtag T antes da pergunta, porque aí eu respondo em áudio lá no grupo do Telegram também, tá? Então o pessoal está colocando aí, show de bola, gostei.
Massa, show de bola. Amei, obrigado por dedicar seu tempo. Perfeito. Para mim é uma alegria muito grande poder contribuir com vocês aqui nessa jornada, tá? Eu fico por aqui, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela confiança. A gente vai continuar interagindo nas caixinhas do Instagram agora, tá? Beijo a todas, tchau, tchau. Até amanhã na nossa próxima live. Amanhã vamos fazer uma live diferente, vamos falar sobre a forma como você pode, de algum modo, interferir na mudança do seu parceiro para ficar mais fácil essa questão, tá bom? Beijo a todas, tchau, tchau. Tem o pessoal perguntando sobre o VAS. Veja, o VAS, só falta 25 segundos. O VAS eu vou falar em uma outra aula para não complicar as coisas, tá? Em uma outra aula a gente fala sobre o VAS para vocês, para não complicar essa questão. Beijo a todas, tchau, tchau e até amanhã na nossa próxima live.